Mensagem do céu. Um aconselhamento um pouco complexo. Por que que é um pouquinho complexo esse aconselhamento? Porque ele vai tratar de algumas coisas que nós podemos fazer e que nós não percebemos, que é acerca da contaminação, não é? Nós até lemos o texto hoje de Marcos, não é? Que as escrituras até tão mal compreendidamente, quando o nosso Senhor Yeshua fala em Marcos 7, que aquilo que entra no homem não contamina, mas o que sai sim contamina. É evidente que ele não está falando, queridos, é uma tradução tão ruim, porque há pessoas que usam até esse texto para falar quanto à lei que os judeus têm, que é a lei kasherut, não é? A lei de comidas adequadas, comidas limpas e comidas impuras, não é? Então a pessoa pega esse texto, não sabe do que se trata e diz aí que se pode sair comendo de tudo, não é? E não compreende que o nosso Senhor não está tratando acerca de comer qualquer coisa, muito pelo contrário. O nosso Senhor sabia que se você comesse verdura mal lavada, você ia ficar com bactérias no seu intestino, aí você ia ter um sério problema de infecção intestinal. Ele sabia que você pode ser contaminado se você, por exemplo, nós tivemos um caso dramático de meningite. Um querido nosso foi fazer um piquenique aqui em São Paulo, isso, num parque aqui de São Paulo, caiu um pedacinho do salgado no chão não, porque eles estavam na grama. Ele pegou da grama e pôs na boca, e adquiriu uma gravíssima meningite que levou a vida dele em 15 dias. Ele era uma pessoa saudável, e aí se descobriu que essa bactéria tinha sido conduzida ao organismo dele por meio de fezes de pomba, não é? Então, assim, é complicadíssimo nós lidarmos com questões, pegar esse texto de Marcos 7 e sair por aí falando, olha, o que entra na boca não contamina. Como não, meu querido, minha querida? Até a saúde da gente, não é isso que o Senhor estava tratando sobre as nossas vidas. Estava dizendo se você comer adequadamente, não é? Que nem outro dia eu estava brincando com um grupo de queridas, também a gente tem um trabalho com aconselhamentos de casais e tudo mais. Eu falei que tinha um monte de mulher assassina e não sabia que estava assassinando os maridos, não é? Estava dando ovo frito para o homem todo dia. Mas é o modo mais prático de assassinar alguém, gente. Os nossos ovos de galinha que está vindo para a gente hoje, eles não são produzidos mais como eram naturais. Já os bichinhos já são hormonizados, não é? Já tem um monte de porcaria que dá para coitadinha do bichinho para botar ovo. Deixa o coitado da galinha de dia e de noite com a luz acesa para ela pensar que é dia, não dorme, para botar 2 ovos por dia. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabem como é que chega aquele ovo para nós, não é? Então, queridos, é muito complicado você falar que é possível ter uma alimentação adequada hoje. Tanto que um dos mais elevados índices de colesterol, ele é admitidamente vindo do ovo. O ovo como está hoje? Não era dessa maneira. Que nem outro dia uma querida minha perguntou, Céu, está dizendo para a gente comereis das gorduras, não é? Hoje, se você comer da gordura... Mas, meu querido, a alimentação do nosso gado, até ela mudou. Eles pegam aí para dar cálcio para o bichinho é herbívoro, eles moem ossos e colocam na ração do gado. Imagina, não é à toa que a doença da vaca louca, se você souber a origem da doença da vaca louca, imagina, o bichinho é herbívoro, ele não nasceu para comer ossos das próprias vaquinhas, não é? As próprias vaquinhas comendo os ossinhos das próprias... Gente, olha, é uma abominação que se pratica, mas eu não vou entrar nesse contexto. Eu vou entrar no contexto que eu venho tratando com vocês acerca da contaminação. Contaminação, como o Senhor disse aqui, que é o coração do homem que contamina. Se você compreender, então ele está deixando claro que existem contaminações que vêm sobre a nossa vida. Então vamos lá, vamos compreender como é que essa contaminação pode acontecer na minha vida e na sua vida. Você está lá no Facebook, lá, não é? Tem muitos dos meus ouvintes que não têm Facebook, mas também vai na porta, saiu de casa, não é? Ou está na porta da congregação, lá vem alguém falando mal de alguém. Gente, querido meu, querida minha, aprenda uma coisa.
Toda fofoca tem que ter dois agentes. Um é o locutor e o outro é o interlocutor. Ninguém vai ficar fazendo fofoca para a parede, não é? Eu, na verdade, as pessoas que me conhecem, meus filhos particularmente, aliás, meus filhos não fazem isso porque já me conhecem, mas antes, quando eles aprenderam a ser meus filhos, era só começar um a falar do outro que eu chamava o outro. Sempre tive essa prática. Você vai falar de quem? Do teu irmão? Só um instantinho. E muitas vezes o menino não estava presente, eu ligava no celular, colocava na presença um do outro. É uma prática que nós temos, é uma prática importante de nós exercermos, para que nós não sejamos contaminados. A fofoca contamina, meu querido, minha querida. A fofoca, quando você ouvir alguém falando mal de outra pessoa, isso vai entrar naquele pontinho lá do seu espírito da contaminação. Você já foi contaminado, né? Então vamos supor, você está ali, você tem uma grande, vamos supor, admiração pelo líder. Vamos supor que esse líder, ele, como todo ser humano, tem alguma área ali de deslize, algum problema, alguma dificuldade. Aí alguém chega para você e fala, você gosta tanto daquele líder lá, mas eu vou te contar, viu, uma coisa que você não sabe sobre ele. Olha, meu querido, minha querida, há ocasiões que nós não podemos nem nos desviar da fofoca, né? Eu tive uma situação num consultório de uma pessoa que eu amo de todo o coração, de todo o meu coração eu amo esse homem. E aí o que aconteceu? Ali a pessoa chegou e veio falar da vida emocional dessa pessoa, que ele, enfim, havia se separado de uma pessoa. Meu querido, minha querida, quem é que mora dentro da casa do outro para saber o que o casal viveu lá dentro, gente? Entende? Então nós temos que tomar muito cuidado no nosso coração, porque nós somos afiadíssimos para exercer julgamento, mas nós não gostamos quando julgam a gente. Meu amado, minha amada, se alguém fala mal de alguém para você, vai falar mal de você para alguém. Vou repetir. Se alguém fala mal de alguém para você, pode aguardar que ela vai falar mal de você para alguém, não é? Então o que eu quero pedir a você, com muito carinho, muita dedicação, é que você tenha cuidado com qualquer tipo de contaminação, não é? Essa contaminação é sutil, eu falei para você aqui, o vírus, ele não tem nem vida, nem é considerado um ser vivo, cientificamente falando, porque ele é inativo fora do corpo, inativo, ele fica no estado, ele tem uma única cadeia de DNA, ou seja, nem é considerado alguma coisa aquilo ali, uma teia de DNA, uma cadeia, não serve para absolutamente nada, mas a partir do momento que ele entrar dentro de você, ele se multiplica dentro do teu próprio sistema, utilizando as tuas próprias proteínas, a tua própria cadeia de proteína que vai alimentar esse vírus. Quando eu olho a ciência, meu querido e minha querida, ela me ensina demais, porque eu sei que o mal que entrar dentro de mim, ele vai ser diferente do mal que vai entrar, por exemplo, dentro dos meus filhos, dentro do meu marido. Nós temos identidades únicas e exclusivas. Então, meu amado, minha amada, muito cuidado, porque o mal entrando na sua vida, ele não vai levar você para as coisas do Senhor. Então, olha só, o que vai acontecer com você? Você ouviu falar mal, dificilmente você vai conseguir ficar com aquele mal dentro de você. Você precisa de passar ele adiante, não é? O mal, infelizmente, ele tem uma força que nós somos extremamente sensíveis. É muito difícil você ver alguém dentro do metrô, dentro do ônibus, falando do Senhor, abrindo as escrituras para alguém. Mas se for uma fofoca, se for falar de alguém, de um político, se for para falar de um pastor, de um líder de ministério, aí, meu querido, os opostos até se atraem. Então, assim, eu vejo alguns compartilhar ali no Facebook, principalmente, que é uma ferramenta que eu utilizo do meu trabalho, e eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falando, não me importa que aquele ministério está errado, não me importa que aquela pessoa está errada, não me importa, não é nosso papel. Todas as vezes que nós dedicamos tempo para falar mal de alguém, nós nos afastamos do eterno. A palavra diz o seguinte, que com a nossa boca, nós proclamamos bênçãos ao Senhor, e com a nossa boca nós amaldiçoamos as pessoas que Ele criou à sua imagem e semelhança. O mínimo que eu tenho de compreender, gente, olha, eu aprendi isso demais dentro de presídio, não é? Eu fiz um trabalho que não foi pequeno,
dentro dos presídios de Bangu. Cheguei a conhecer gente muito importante, considerando, não é? As pessoas dizem que é importante, vamos dizer assim, não é? Não sei nem se eu diria essa coisa dessa maneira, mas olha só que coisa muito interessante, não é? Aonde nós vemos uma compreensão, temos um entendimento maior quando nós nos dedicamos, meu amado, minha amada, a cuidar da nossa própria vida, da nossa própria observação, da nossa própria analise o homem a si mesmo. Eu nunca li analise o outro, não é? Outro dia veio uma pessoa que, na verdade, uma liderança ministerial. Eu tenho muitos amigos que são pastores, Baruch Hashem, louvado seja o nome do Senhor. E essa pessoa me trouxe um texto, mas está escrito que nós haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Coisas dessa vida. Pessoas não são coisas, hello, não é? Pessoas não são coisas, gente. Você pode julgar coisas dessa vida, mas não pessoas. Mas céu, olha o que aquela pessoa fez, é grave, gravíssima. Oh, meu amado, minha amada, não é? Sejamos nós como aqueles que compreendem as Escrituras. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu pensamento. Você vai ler aquela notícia, vai te deixar para baixo, vai te deixar magoado, sentido, não é? Tem muita gente fazendo porcaria por aí, tem muita gente fazendo porcaria por aí, não é? Mas não deixe o seu tempo ser tomado por essas coisas. Nós já temos tanto que administrar na nossa própria vida. Olha, essas coisas não te aproximam do eterno. Não te aproximam do eterno. Queridos, eu trabalho numa área, eu já falei para vocês, a minha área de atuação é para cuidar das vidas, para estar com as pessoas, enfim, nas suas dificuldades, nas suas insanidades também, não é? Então, meu amado, minha amada, quando eu estou, por exemplo, dentro de uma situação de presídio, eu não posso estar julgando o crime que aquela pessoa cometeu, meu querido. Eu estou muito mais preocupada com a alma dele do que com qualquer crime que ele tenha cometido, queridos. Ah, céu, então você não é a favor que a pessoa pague? Olha, eu vou falar uma coisa para você, meu querido, minha querida. Eu nunca neguei que a pessoa ela recebesse a devida punição do crime que ela cometeu. Tem alguns filmes, perdão, meu querido, minha querida, né? Até fui falar uma coisa e acabei saindo outra. Tem alguns filhos meus que vieram da vida criminal, não é? Eles vieram da vida infracional. E todos eles, como menor de idade, cumpriram a liberdade acompanhada, que é a liberdade assistida, que quando o jovem, na época que meus filhos vieram de vida criminal mesmo, não é? Já contei para vocês, tenho 27 filhos adotivos, grande parte deles vítimas de violência, mas muitos que vieram de uma vida infracionária, uma vida criminal. Nunca eu absolvi meus filhos. Eu tenho um dos meus filhos, inclusive, que ele era menor de idade, hoje não se pode mais falar isso, não é? Hoje a gente pode dizer apenas que era adolescente, e ele teve que cumprir, ele cumpriu o período dele dentro da FEBEM, uma unidade das piores que existiu, que foi fechada, que foi a unidade de imigrantes. Então, meus queridos, quem não me conhece não sabe que eu sou a favor de que as pessoas paguem pela pena do crime que elas cometeram, né? O meu filho foi parar na unidade de imigrantes porque ele tinha roubado um rádio que foi devolvido numa banca de jornal. Ele foi devolvido. Meu filho foi para a unidade de imigrantes, não é? O meu primeiro filho que eu conheci nas ruas, não é? Ele foi para a unidade de imigrantes. Olha, queridos, a unidade de imigrantes, pouco tempo depois que meu filho saiu, fechou. Foi aquele episódio que cortaram as cabeças lá e jogaram por cima do negócio lá. Ninguém merece aquilo. Aquilo não é educação. Aquilo não é de maneira nenhuma uma pessoa pagar pelo crime que cometeu. Então, meu amado, minha amada, eu quero muito que você compreenda. Não é? Eu não sou contra, de modo algum, a pessoa responder pela pena. Porém, olha só, meu amado, minha amada, não é o que eu estou vendo na nossa sociedade. As pessoas, elas não estão pedindo por justiça, elas estão pedindo por vingança, não é? Eu sempre uso um exemplo, junto com meus filhos, eu sempre dizia o seguinte: imagina, uma pessoa atirou na outra. Sabe o que as pessoas fazem? Elas saem correndo na direção do atirador e deixam a pessoa ferida no canto da calçada morrendo e esvaindo em sangue. Eu sei disso, querido meu, querida minha, porque eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido esse peso onde a vingança é muito mais forte do que a justiça.
não é? Então, meu amado, eu quero pedir a você, com todo o coração, com todo o meu coração, que você possa ter um entendimento claro daquilo que o Eterno quer para a sua vida. A contaminação da sua vida em relação a essas coisas que se falam, que se dizem cada vez mais, quando o nosso meio de comunicação está aberto hoje para você. Gente, tem gente que vive de fofoca, gente. Tem revista que vive disso, gente. Como que pode? Não é? Tem revista que vive disso. Eu nunca vi um troço desse, mas é fato, não é? Então eu quero que você esteja isento de contaminações. Não vai abrindo qualquer link, está falando mal da vida do outro. Então, gente, o outro vai responder, não ocupe o seu tempo com isso. Se você não vai orar por aquela vida, não assista, não é? Não assista. Você vai orar por aquele, não vai orar por aquela vida, não assista, não é? Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu não gosto de falar o nome de ninguém, não é? Vocês sabem, me conhecem, eu não sou de falar o nome de ninguém. Mas eu acho pertinente compartilhar essa situação. Eu preciso compartilhar essa situação. Eu morava no Valo Velho e eu estava lidando com um grupo de jovens que estava associado a um assalto em bancos naquela época, que ocorria, infelizmente, entrava num banco, a polícia para um banco já estava assaltando outro banco, e muitos dos meninos da região do Valo Velho estavam sendo aliciados para participar. Sempre o que é chamado abaixo de 18 anos, aí, o adolescente é chamado para fazer isso, para que não seja incriminado a cabeça que faz essas coisas. Então, querido meu, querida minha, o que aconteceu? Nós tivemos um grupo de extermínio que queria matar a minha vida, queria me destruir. Eu tive aqui, lá, enfim, na minha casa, tive a presença de 2 policiais que vieram me pedir para sair da região onde eu estava, porque pegaram uma mulher muito parecida comigo. Ela vestia inclusive uma roupa que até o meu filho acabou identificando essa mulher como sendo eu mesma, mas depois eu tinha uma pulseirinha que eu não tirava do pulso e ela tinha um relógio. E meu filho logo percebeu que não era, mas assim, eles abusaram dela, né? Ela foi estuprada e arrebentaram a cabeça dela com paus. Ela tinha um filho, eu me recordo disso com clareza, e eu me senti profundamente atemorizada naquele período e pediram que eu mudasse de casa, E aí o que aconteceu? Eu não tinha nem como mudar de casa, mas o Senhor nos deu uma casa, tive o apoio na época, na ocasião do Grupo Silvio Santos, que me ajudou muito mesmo. Membros do Grupo Silvio Santos me ajudaram a ir para uma casa maravilhosa no Butantã, onde eu tenho excelentes lembranças da minha vida naquele lugar, onde foi feito também o programa Globo Repórter sobre a minha família, foi feito quando eu morava nesse lugar. E aí o que aconteceu? Não tinha como a gente mudar, não tinha como nós irmos para lá. E eu me recordo que eu liguei para a Sônia Hernandes e ela tinha acabado de comprar um caminhão, o caminhão estava com os bancos no plástico, e ela me mandou esse caminhão na época. Foi assim, meus filhos não sabiam nem para onde eles estavam indo. Nós nem mostramos para os nossos filhos onde era a casa que nós iríamos morar. Uma casa maravilhosa, 7 pavimentos, eu tinha 9 banheiros na casa, tinha uma estrutura que eu não tive em casa alguma que eu morei, não é? E na ocasião, literalmente o que a Sônia fez pelas nossas vidas eu nunca vou esquecer. E eu tenho ouvido aí, o que tem chego para mim? Muitas pessoas, não é uma, não é duas, é muitas pessoas, um tal aí de situação que estão vendendo um perfume de Jesus ou coisa que lá caiba, não é? Muita crítica acerca disso. Meu querido, minha querida, não me compete julgar se o perfume de Jesus, se deixa de ser de Jesus, ou se... Olha, não me compete julgar isso, meu amado, minha amada. Você vai comprar o perfume? Não vai. Você vai usar o perfume? Também não vai, só se você receber de presente. Você vai orar pela Sônia, que teve o filho aí em coma anos e anos, né? Não vai. Então, meus amados, olha, eu nem tenho contato com a Sônia, há anos eu não tenho contato com a Sônia. Eu sei que existem escândalos, houve prisão, uma série de coisas. Meus amados, vocês vão orar por eles? Não vão. Então não falem deles. Pelo amor do Todo-Poderoso. O que está acontecendo com o nosso povo? Vou abrir uma revista então de fofoca, que nem tem um monte, né? Tem agora a revista de fofoca evangélica, gente. Gente, não façam parte disso.
Não se associe a pessoas que falam mal dos outros. Você está perdendo o seu tempo de santificação com essa gente. Não faça isso. Essa gente, olha, queridos, eu não estou falando mal de ninguém, não. Eu estou dizendo o que as Escrituras dizem. Queridos, se alguém fala mal de alguém para você, vai falar mal de você para alguém. Se você estiver numa posição de evidência, pode aguardar, que vai ser leitura sobre a tua vida que vai estar lá, meus queridos. Então, eu quero conclamar você, no nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus Cristo. Meu amado, não perca o seu tempo para saber. É inevitável que venham escândalos. É inevitável. Inevitável. Não é? Escândalos vão acontecer. Mas, meu amado, minha amada, no nome do nosso Senhor, não permita que isso roube o seu tempo. Se você for ler alguma coisa dessa, só se for por um propósito, que você vai orar por essas vidas. Você vai orar? Não vou, Céu. Então não lê. Não lê, meus queridos, porque essas lideranças que estão sendo difamadas, eles têm ovelhas, meus queridos. Vocês não pensam pelo menos nas ovelhas? Ainda que vocês olhem, ele está fazendo tudo errado. Gente, o que vai ser do povo? O que vai ser do povo que eles lideram, gente? Você vai ir lá cuidar? Você vai cuidar desse povo, meu amado, minha amada? Sabe, eu fico tão triste com essas coisas, meus queridos. E ontem eu tive uma experiência maravilhosa com uma amada minha, onde eu pude abrir meu coraçãozinho, ontem, não é? E pude falar para ela como eu estava triste com essas coisas, não é? Nós estávamos também comentando algumas coisas, mas não com essa intenção. Era uma intenção, ela está sendo perseguida no ministério dela. Todo aquele que quer andar corretamente dentro das Escrituras será perseguido, meu querido, minha querida. É promessa. Está nas Escrituras isso. Agora, o que nós não podemos fazer como servos do Eterno, meu querido, nós não podemos nem receber e nem passar para frente. Nós não podemos fazer isso. Entende? Olha, eu quero pedir a você que você compreenda que o Senhor se afasta da gente quando a gente fala mal das pessoas, queridos. Oh, meus amados, eu sei que já me pediram para não chorar no ar, mas é difícil, é difícil. É difícil porque meu coração fica tão apertado de eu ver as pessoas gastando tempo para falar do que pessoas estão fazendo, e não sei como está a nossa vida, meu amado, minha amada. O único lugar que o Senhor fala para examinar é: examine-se o homem a si mesmo. Não existe um texto para eu examinar a vida do outro. Olha, meu querido, minha querida, eu falo isso nem em relação ao meu esposo, aos meus filhos, da minha convivência cotidiana. Meus amados, eu não posso exercer julgamento sobre as vidas, meus queridos. Eu não posso fazer isso. Eu não sei o que eles estão vivendo. Eu não sei a pressão que está na mente deles, o que eles estão enfrentando. Às vezes acontece uma situação de uma palavra dura e a gente não tem compreensão do que está acontecendo com o outro, meu amado. Quantos casamentos eu vejo serem destruídos pela falta de entendimento e compreensão do que o outro está vivendo. Então, meu querido, minha querida, eu peço para você, no nome do nosso Senhor, se afaste dessas coisas. Se afaste. Chegou lá, olha, foi passado lá a mensagenzinha com fulano de tal, sabe, levou um vaso sanitário no púlpito. Não, isso não aconteceu, pelo menos eu nunca ouvi. Eu estou usando uma ideia hipotética aqui para não parecer que eu estou falando de ninguém, pelo nome do Senhor. Mas, meu amado, se eu não vou orar por essa pessoa, se eu não vou fazer nada pelo povo que está lá vendo isso, eu não vejo motivo de eu saber uma informação como essa, meus queridos. Não é? Então, eu, na minha opinião pessoal, jamais eu vou falar de alguém que eu não posso orar por ele. Jamais. Jamais eu vou falar de alguém que eu não tenho intercessão por essa pessoa. E o meu falar jamais pode ser de julgamento. Eu quero compartilhar isso para você, porque isso na minha vida tem sido uma porta de fechar a contaminação. No judaísmo, meus queridos, nós tratamos muito das portas de entrada do nosso corpo. Quais são as portas de entrada? São nossos ouvidos, são nossos olhos, são nossa boca, são a nossa narina, é a nossa sexualidade. São portas de entrada das nossas vidas, não é? A mulher tem a porta de entrada dessa maneira. Para o homem também, portas de entrada, os ouvidos, são as narinas, são os olhos, é a boca, são portas de entradas
o sentido, a sensualidade. Sensualidade, gente, não é sexualidade. O tato faz parte da sensualidade. Então, o tato é parte da sensualidade, não é sexualidade, não é? Então, mas a mulher tem portas de saída. Nós temos portas de saída que são o quê? Quando nós falamos alguma coisa, quando nós agimos na direção de alguma coisa. E o homem tem portas de saída, que é o seu falar, as suas atitudes, e também compreende a sua sexualidade, não é? Também compreende nosso sistema, nosso intestino, que também é porta de saída, jamais foi feito para essa divergência de gêneros que nós temos visto, e nem as mulheres que mudaram o modo natural das suas relações, não é? Fazendo de uma porta de saída uma situação como é a sodomia, que acaba sendo uma inversão de todos os valores que o Eterno preparou. O dia que vocês compreenderem essas coisas, vocês vão compreender como o Eterno abomina tantas coisas que têm acontecido na vida do homem, que ele jamais preparou para nós. Todas essas portas, meus queridos, têm de ser colocados guardiões nas nossas vidas. São portas de contaminação para nós e são portas de contaminação nossa para a vida dos outros, meus amados. Nós temos tão poucas portas de saída, mas quão mal nós podemos agir na vida humana se nós não cuidarmos dessas portas de saída. Quão mal você, minha irmã, meu irmão, que eu amo, estou aqui todos os dias dedicando minha vida por você. Como isso pode atingir a sua vida e a vida de tantas pessoas ao seu redor? Por isso eu quero pedir, no nome do Senhor Yeshua, querido meu, querida minha, vamos fechar as portas de entrada do nosso coração para o mal, dos nossos olhos, no judaísmo, meus queridos. Nós temos uma das cerimônias nossas, que é o Havdalah, o encerramento do Shabat, onde passa as ervas aromáticas simbolizando o perfume de Yeshua que estará conosco durante toda a semana. Querido meu, qual é o perfume que você exala? Qual é o perfume que sai da sua boca para a vida dos teus ouvintes? Eu não estou te julgando, meu amado, minha amada, longe de mim isto. Mas será que a crítica é o melhor caminho de nós convencermos alguém de que nós estamos olhando para o lado certo? É uma falsa ideologia, meu amado, uma mentira, dizer que você apenas aprova aquilo que você é. Há um monte de gente aí que se faz gostar de coisas, que se fazem até de crentes, mas não amam o Senhor. Então, meu amado e minha amada, vamos fechar as portas das nossas vidas para a contaminação. Não fale dos outros, não fale. Ah, mas fulano me magoou. Magoou você, fale com então uma liderança sua, uma pessoa do Senhor que você sabe que não vai passar para frente isso e que vocês juntos vão poder orar pelo perdão. Porque muitas vezes essas pessoas não vão se retratar com vocês, meus queridos, e vocês não podem ficar com esse mal no seu coração. Lembre do Renato. Eu sempre vou falar do meu filho. Eu sempre vou falar do meu filho. Um menino que teve os olhos com catarata, de tanta pimenta, coisas que colocaram no olho daquela criança, arrancado a orelha dele com tesoura, gente, cortada a língua do meu filho fora com tesoura, a palato superior arrancado com chave de fenda em brasa, uma criança, fratura de face, fratura de todos os ossinhos do meu filho foram fraturados, intestino aberto a pontapés, meu amado e minha amada. Será que você chegará a esse grau de maltrato em relação ao perdão da vida de alguém? Eu duvido, porque ele é o maior caso de vitimização com sobrevivência da América Latina. Então, meu amado, minha amada, se o Renato, que eu conheço, não estou nem falando de alguém que eu desconheço, pôde perdoar a pessoa que fez tudo isso com ele, desde os 4 meses de vida, o que é que pode ser grande demais para você perdoar na sua vida? Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo, porque a vinda dele é certa, meus queridos. Nosso Senhor vai voltar para a gente. Então seja firmado, feche essas portas, coloque aí. Pai, eu quero fechar minhas portas para contaminação. E feche as suas portas de saída. Vem ali na boca que você quer contar, não, eu vou falar porque eu vi, não é? Olha, só se for para uma liderança espiritual. Com qual propósito? De orar por aquela vida. Porque aquela vida vai contaminar muitas outras, meus queridos. Seja fortalecida no Senhor.